Presidente Trump amplia prazo para negociação de tarifas com a União Europeia. Na Flórida, cerca de 100 pessoas são feridas por águas-vivas. No Brasil, primeira grande frente fria derruba as temperaturas em parte do país. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump recuou no domingo da ameaça de acelerar as tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia. O presidente concordou em estender o prazo para negociações comerciais até o dia 9 de julho. Nesta terça-feira, em postagem na rede social Truth, ele diz que estava extremamente satisfeito. Em outro trecho, ele escreveu, abre aspas, acabei de ser informado de que a União Europeia convocou a reunião para definir rapidamente as datas das reuniões. Este é um evento positivo. Fecha aspas. Cerca de 100 pessoas ficaram feridas por águas-vivas na praia de Daytona. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O feriado prolongado do Memorial Day foi de praia lotada em Daytona, mas também de susto. Cerca de 100 pessoas foram picadas por águas-vivas ao longo da praia. Segundo funcionários de segurança do condado de Volusia, a maioria das picadas foi leve, embora algumas pessoas precisaram ser encaminhadas a um hospital. As águas-vivas podiam ser vistas no mar e na faixa de areia. O incidente levou as autoridades locais a emitirem avisos e pedirem cautela aos banhistas. Para se ter uma ideia, este ano, durante o feriado, foram registradas mais ocorrências envolvendo águas-vivas do que resgate. 35 pessoas foram retiradas do mar e 99 sofreram queimaduras. E ainda falando sobre feriadão, na tarde da segunda-feira, um barco com 13 pessoas a bordo explodiu, perto de um yacht club em Fort Lauderdale. Segundo a guarda costeira, 11 passageiros, incluindo 2 crianças, foram levados para uma unidade de queimaduras de um hospital em Miami. Um cachorro também estaria a bordo, mas não se feriu. Informações preliminares dão conta que a embarcação estava ancorada em um banco de areia e que a explosão aconteceu após o barco ser ligado. O incidente ocorreu horas depois que outro setor da guarda costeira foi chamado para um resgate. E um capitão de pesca foi condenado a 30 dias de prisão e a pagar uma multa de $51 mil por envenenar e atirar em golfinhos. Zachary Brandon Barfield, de 31 anos, trabalhava como capitão licenciado e de pesca comercial na cidade do Panamá. Os registros do tribunal mostram que entre 2022 e 2023, Barfield teria ficado frustrado porque os golfinhos estariam comendo peixes da linha de pesca dos clientes dele. E por isso, ele teria resolvido envenenar os animais. O capitão teria repetido a ação diversas vezes, além de usar uma espingarda calibre 12 para atirar contra os animais. Os atos violam as leis federais de inseticidas e de proteção de mamíferos marinhos. E uma menina com transtorno do espectro autista é encontrada perto do mar em Clearwater. A polícia fez o resgate. A câmera corporal de um policial registrou o resgate da menina de 8 anos. Ela teria se perdido da família enquanto passeavam na praia de Clearwater. Depois de uma busca completa, os agentes conseguiram encontrar a criança, que é autista não verbal. Ela estava numa área de pedras na beira do mar, atrás de um hotel, perto de um canteiro de obras. Ela não sabia nadar e já estava próxima às ondas. Após ser resgatada com segurança, a menina foi entregue à família. O caso, que serve de alerta aos pais, aconteceu no início do mês, mas só agora as imagens foram divulgadas. A seguir, primeira grande frente fria do ano chega ao Brasil e derruba as temperaturas. E tem ainda as notícias internacionais. Até já!
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E um homem foi preso no Rio de Janeiro por filmar e vender material pornográfico das próprias filhas. Flávio Júnior Agostinho da Silva foi detido na segunda-feira pela Polícia Civil em Duque de Caxias. De acordo com a polícia, as meninas são adolescentes. As investigações apontaram que o criminoso gerenciava contas em aplicativos estrangeiros para a produção e venda de conteúdo erótico das filhas. A polícia ainda descobriu que Flávio era quem comprava as roupas íntimas e acessórios usados nas gravações, além de cuidar da parte financeira do esquema. O suspeito é acusado de favorecimento à prostituição e exploração sexual das filhas. Agora a polícia quer saber se a mãe das meninas tem participação na ação criminosa. O caso segue sob investigação. E mais 103 deportados dos Estados Unidos retornaram ao Brasil no fim de semana. Eles desembarcaram nos aeroportos de Fortaleza, no Ceará, e Cofins, em Minas Gerais. O voo trouxe 90 homens e 13 mulheres, a maioria com idades que variam entre 18 e 29 anos. 3 passageiros eram fugitivos da Justiça brasileira e ficaram sob custódia da Polícia Federal. Os demais seguiram para as cidades de origem. Desde que voltou à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump endureceu a política imigratória no país. Segundo o governo brasileiro, entre os meses de fevereiro e maio deste ano, o país já recebeu 8 voos com quase 800 brasileiros repatriados. E uma cena emocionante ganhou as redes sociais neste fim de semana. O socorrista do SAMU tocou piano para tranquilizar um paciente durante um atendimento em Santa Catarina. O caso aconteceu na última sexta-feira em Balneário Camboriú. No vídeo, Marlon Licaraza, de 30 anos, aparece tocando um dos clássicos do Guns N' Roses, enquanto o idoso recebe a medicação na sala de um apartamento. A dor era causada por uma hérnia. O socorrista disse que durante o atendimento havia percebido o piano na sala e que foi o próprio paciente que pediu para que ele tocasse para acalmá-lo. É que o instrumento já estava no local há décadas, apenas como decoração. Pois é, chegou a hora de tirar os casacos do armário. A primeira grande onda de frio do ano chegou nesta terça-feira ao Brasil. A frente fria de origem polar deve avançar pelo país e derrubar as temperaturas em diversas regiões, inclusive aqui em São Paulo. De acordo com o Climatempo, a capital e o interior paulista, que ainda tiveram calor e tempo seco na segunda-feira, devem enfrentar o primeiro grande frio de 2025. A chegada de uma massa de ar polar é quem vai provocar essa mudança no tempo. Ela avança pelo sul e deve atingir o sudeste do país nos próximos dias. A previsão, inclusive, é de geada nas regiões mais elevadas e até chance de neve em Santa Catarina, por exemplo. Dessa vez, o vento gelado deve também chegar a Rondônia, Acre e ao sul do Amazonas. E o presidente Lula continua em repouso no Palácio da Alvorada, em Brasília, após ter passado mal na segunda-feira. Confira. O presidente Lula cancelou a agenda desta terça-feira e despachou da residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada.
Na segunda, Lula precisou ser levado ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília após apresentar um quadro de vertigem com o diagnóstico de labirintite. O presidente foi liberado após ser submetido a exames de imagem e sangue. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula sentiu o mal-estar logo após o almoço. Em dezembro do ano passado, Lula passou por uma cirurgia após sofrer um sangramento interno na cabeça. 2 meses antes, ele havia sofrido uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. O novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, apresentou a lista dos convocados na segunda-feira. Casemiro está de volta e Neymar ficou de fora. E o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, foi convocado pela primeira vez e comemorou o anúncio com os companheiros de equipe. E por falar em comemoração, Ancelotti foi recebido com festa na chegada ao Brasil no fim de semana. E um grupo de torcedores se concentraram em frente ao hotel onde Carlo Ancelotti se hospedou no Rio de Janeiro. O técnico italiano veio para assumir a seleção brasileira após a saída do Real Madrid no fim da temporada europeia. A nomeação marca um novo capítulo na história do futebol brasileiro. Não tem jeito! O Carlinhos do Hexa já pousou! Mas é importante dizer que nem todos os brasileiros acreditam que uma liderança estrangeira possa restaurar a grandeza da seleção. Pode ser que desta vez o Hexa venha. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. No Chile, a passagem de um tornado deixou feridos e rastro de destruição. Aproximadamente 13 pessoas ficaram feridas e 250 casas foram danificadas na cidade de Puerto Varas, que fica a cerca de 1.000 quilômetros de distância da capital chilena Santiago. O tornado que passou no fim de semana deixou ainda 13.000 residências sem energia elétrica e 400 casas sem água corrente. Os ventos foram de quase 190 quilômetros por hora. Um vento terrível e todo destruiu. Se empezaram a salir las puertas, quebração de vidrio, me sacou os marcos das ventanas, o techo, estou sem techo. Autoridades anunciaram planos para enviar forças de segurança e ajuda humanitária ao país. E uma das estruturas mais altas do mundo, impressas em 3D, foi inaugurada na Suíça. A Torre Branca exibe técnicas avançadas de construção digital. Ela foi apresentada ao público em um pequeno vilarejo suíço nesta semana. Torre Aula is a 30-meter tall 3D printed concrete tower in the small village of Moulins on the Julier Pass near St. Moritz in Switzerland. That tower is actually a multi-story building, 4 stories. Consists of the respective floors and 32 3D printed concrete. Para garantir que a torre possa ser desmontada e remontada, ela é composta por várias peças que são semelhantes ao concreto pré-fabricado. E assim elas podem ser transportadas ao local e presas com parafusos. Impressionante. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.